E a vida de Paulo, espiritualmente, foi muita paz, muita vitória espiritual. Mas ele, na sua vida física, ele chegou a ter um desespero da própria vida e disse que trazia no corpo do seu físico as marcas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse verso, alguém poderá me dizer, bem, mas o que tem isso a ver com depressão? Mas vamos ler o verso. Filipenses 4,13, eu creio que toda a vida tem esse verso marcado, quase todas, se não todas, quase todas. Posso todas as coisas? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faz algum tempo, um jovem pregador, hoje ele está no Paraguai, é filho de um diácono da nossa igreja, pastor Esdras Marques Cunha. Ele hoje está no Paraguai, casou-se com uma paraguaia, criou a sua família, montou sua família lá no Paraguai. Hoje ele toma conta de mais ou menos 200 alunos numa escola, ele é o capelão, vive com sempre envolvido com familiares desses alunos, enfim, exerce um excelente ministério ali no Paraguai. E numa dessas suas visitas ao Brasil, visitando os pais, ele pregou na nossa igreja sobre esse texto aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E foi a primeira vez que eu escutei um pregador entrar dentro do cerne do texto. Porque esse texto tem sido muito mal interpretado, principalmente para o evangelho emergente. Posso tudo, posso ter um carro novo, posso ter carro zero, posso ter apartamento, posso ter casa, posso ter fazenda, naquele que me fortalece. Então, o importante são as bênçãos de Deus e não os Deus da bênção. Mas graças a Deus o verso não está dizendo isso. Notem, a carta é a carta da alegria, a epístola da alegria, de um homem que chegou a se desesperar da própria vida, e que dentro de uma prisão, nessa mesma epístola, ele diz: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então é a carta da alegria de um homem que passou lutando por vales tão difíceis, a ponto de, sabe o que significa isso? Lá em, se não me engano, 2 Coríntios 1,8, ele fala, foram tantas as lutas, tantas as dificuldades que ele estava passando, preste atenção no que ele diz aí, que até da vida eu, o quê? Me desesperei, tive desespero de viver. Então o homem que passou por tudo isso diz que pode todas as coisas naquele que fortalece. E o Esdras, pregando sobre esse assunto, o Esdras, ele tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. A menina mais velha nasceu Natália, nasceu uma bênção, jovem, fisicamente perfeita. Aí veio a segunda menina, Ana Paula. Ana Paula foi uma gestação difícil. Quando nasceu, a menina nasceu sem os olhos. A menina nasceu com o cérebro profetado. A menina nasceu paralisada. A menina depende de tudo, de todos, para poder se locomover, depende do pai, depende da mãe, para tudo, até para as necessidades. E agora que é uma jovenzinha ainda, outras necessidades, tudo do papai e da mamãe. É uma menina que vive deitada, colocaram como chama? Olhos artificiais, né? Colocaram olhos artificiais para ela, uma prótese, para ela não ficar com aquele problema sem as vistas, então colocaram prótese na menina. Enfim, veio o terceiro filho, um meninão, graças a Deus também veio bem esse, mas a Ana Paula não veio. E o Esdras, pregando em nossa igreja, ele disse que ele podia tudo, esse verso que ele citou, ele fala, podemos tudo naquele que nos fortalece. E ele disse, eu posso, naquele que me fortalece, ter uma filha do jeito que eu tenho. Uma menina que não tem os olhos, uma menina praticamente uma paralisia cerebral, uma menina que não anda, uma menina que depende do pai e da mãe para todas as suas necessidades. Ele disse, eu posso ter a Ana Paula naquele que me fortalece. Eu posso amar minha filha naquele que me fortalece. Eu posso criá-la naquele que me fortalece. E assim é a nossa vida. Ninguém está livre disso.
pastor Evanilson pode, naquele que fortalece, ter uma filha autista. Eu posso, naquele que me fortalece, ter a minha netinha com síndrome de Down. E assim é na vida. Naquele que nos fortalece, nós podemos tudo. E naquele que nos fortalece, o crente pode viver ou com depressão, vencendo a depressão, naquele que fortalece. Amém? Amém. Então, naquele que nos fortalece. Não é naquele que me fortalece que eu vou ter um carro novo, vou ter isso, vou ter aquilo. Não. Eu posso viver um dia de cada vez, bastando cada dia o seu mal, naquele que me fortalece. Então, queridos irmãos, como o pastor Evanilson falou do termo depressão, eu quero abordar aqui com os irmãos exatamente alguns assuntos. Primeiro, dentro ainda de uma pequena introdução, depressão, ela não é uma doença, ela não é uma doença, ela não é causa. Depressão é efeito. Ela é uma patologia de efeito, não é a causa do problema. É que nem a febre não é uma doença. A febre, ela aponta uma doença. Ela diz que alguma coisa no organismo não está bem. A depressão, sim, ela foi classificada como uma patologia. É uma doença emocional. Mas ela não é a causa. Ela está dizendo que há uma outra coisa que está originando ela. Ela é um sinal de que alguma coisa não está bem na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, enfim, até fisicamente falando, que é o que eu vou entrar. Então vamos entender bem isso. A depressão, Jesus passou por depressão? Passou. O próprio Cristo passou. A depressão é bíblica? Claro que é bíblica. Se Cristo passou por uma depressão, a depressão é bíblica. Do jeito do Apocalipse, você vai encontrar homens deprimidos, vai encontrar mulheres deprimidas. A depressão é bíblica. Ela é bíblica. Ninguém pode negar isso. Então nós temos, conforme eu falei na introdução, o próprio apóstolo Paulo, nesse corpo que nós temos aqui embaixo do sol, irmão, nós temos consequências do pecado. E essas consequências do pecado, elas podem vir por crente e por crente. É claro que o crente, evidentemente, ele tem um privilégio de ter a bendita esperança. E essa bendita esperança é que nos sustenta nos momentos difíceis. Mas um crente não está livre de ter um câncer, um crente não está livre de ter um AVC, um crente não está livre de ter um derrame, um crente não está livre de ter um infarto, um crente não está livre de ter uma isquemia, um crente não está livre de tomar uma bala perdida na rua, não está livre. Muita gente diz, poxa, mas era crente, era dedicado, por que morreu? Por que está no hospital? Por que aconteceu isso com essa menininha cuja mãe já há uns dias atrás perdeu um menino, né? Por que acontece? Bem, você abre a Bíblia. Deus criou o homem e a mulher e tal. Você vira a página da Bíblia. Um irmão mata o outro. Já começou assim. Depois do pecado, a primeira coisa, o irmão já mata o outro. Então ninguém está dizendo da consequência adâmica. Por quê? Foi uma maldição que Deus disse. Maldita será a terra por tua causa. Agora, nós temos um diferencial. Nós sabemos em quem temos crido. E estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o fim. Então, o mais sério problema da nossa alma foi tratado no Calvário. Ali Jesus resolveu tudo. Agora aqui tem as consequências do pecado. É claro que nós oramos, pedimos a bênção de Deus, pedimos que Deus nos guarde, certo? Mas não significa que temos um privilégio da consequência do pecado maior do que os outros. Não. Sabe por quê? É simples entender. Porque se ser crente não me deixasse doente, se ser crente eu não fosse assaltado, se sendo crente meu carro não era roubado, se sendo crente eu não ia ter nenhuma dessas doenças horríveis, se sendo crente nenhum mal me pegaria, sabe o que ia acontecer? O povo todo queria ser crente, não em Cristo, pela pólice de seguro do cristianismo. Estão entendendo? Cristo não seria Cristo, seria uma pólice de seguro. Então, quando Jesus Cristo disse, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Então nós deixamos, pegamos a cruz dele e carregamos a cruz dele. Olhem como morreram os apóstolos, olhem como morreram os discípulos, olhem como foi sacrificado o próprio Cristo na cruz do Calvário. Então a depressão veio para o crente e para o incrédulo também. Ela é uma consequência. Posso até treinar mais. A depressão, ela
de uma maneira assim, paralela. Ela entrou logo após a queda de Adão. Ela entrou no mundo, foi a depressão. Ela já entrou como efeito de um problema de Adão. Note que quando ele pecou, o que foi que ele fez? Ele ficou esperando Deus? Ele foi procurar Deus? O que foi que ele fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu da presença de Deus. E quando Deus procurou, Adão, onde estás? Por que te escondeste? O que foi que ele respondeu? Tive medo. Tive medo e me escondi. Pode ver que depressão e medo andam juntos. Depressão e medo são sinônimos. A depressão, ela muitas vezes está dizendo que há um medo, ou um conjunto de medo, ou um conjunto de fobias, que aí vai formular o pânico, que também com depressão são todos gêmeos da mesma placenta, depressão, pânico. Então alguma coisa está errada. E com Adão foi o medo de enfrentar o Criador. Às vezes o medo de enfrentar determinados problemas, o medo de assumir determinadas atitudes, o medo de assumir determinados fatores da vida, esse medo não resolvido pode gerar uma depressão. Então, guardando bem, depressão é efeito, ela não é a causa. E dentro deste assunto, queridos irmãos, a grande pergunta é: por quê? E aqui nós vamos entrar nos 3 pontos. Por quê? É o Enigma de Jó, né? Quem já leu esse livro aqui, o Enigma de Jó? O Enigma de Jó, acho que é o pastor Marcelo Aguiar, né? Marcelo Aguiar. Ele escreveu esse livro, o Enigma de Jó. Sabe qual é o Enigma de Jó? A grande problema que Jó tinha na cabeça, a grande dúvida, o enigma para ele, que ele não encontrava a resposta. Todo o livro de Jó, 42 ou 43 capítulos, né? 42 capítulos de Jó. Sabe qual é a grande pergunta de Jó? Por que o justo sofre? E se for analisar o caso de Jó, por que o justo tem depressão? Essa é a grande pergunta de Jó. A verdade, irmão, nós não temos respostas para tudo. Gosto muito de uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes nos seus livros. Ele disse que perguntas, dúvidas, questionamentos, nós temos muito. Mas as promessas do Senhor são muito maiores ainda. Amém? As promessas são maiores que os questionamentos, que as dúvidas e que as perguntas. As promessas são maiores. E lá em Hebreus nós temos aquela palavra maravilhosa do autor da carta aos Hebreus, pelo Espírito, né? Que é que ele diz ali: o justo viverá pela fé. Senhor, eu posso estar com depressão, mas eu não te deixo. Eu posso estar passando o que eu passar na vida, mas não te deixo. Nós cantamos o hino 323 do cantor cristão Chorombo, né? O Castelo Forte, né? Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá conosco, Jesus está. Não é esse hino de Lutero? Então, irmãos, não adianta ganhar o mundo inteiro. Não adianta viver a vida inteira sem depressão e perder a alma. Eu prefiro enfrentar a depressão com todas as suas lutas. E por Cristo Jesus, ter o meu nome escrito no livro da vida. Aí a vida para mim faz sentido. Porque não adiantaria nada não ter depressão e ter o meu nome escrito no inferno. Isso não. Então, irmãos, vamos analisar assim alguns aspectos da depressão. Nós vamos agora consultar aqui. Primeiro vamos lá para depressão nas páginas da Bíblia. Salmo 143, verso 4. Salmo 143, verso 4. Salmo 143, verso 4.
pelo que o meu espírito se angustia em mim. A palavra angústia, ela é sinônimo de depressão. O que é depressão? Depressão, angústia, o que é angústia? Angústia é depressão. Olha, então aqui, ó, pelo que o meu espírito se deprime em mim e o meu coração em mim está desolado. Já reparou que todo deprimido se sente numa desolação terrível? Abandonado, só. Depressão, nós temos aqui uma grande definição entre muitas. É um crente ou uma pessoa esmorecida e turbada. A palavra turbada é inquieto, significa inquieto. Quando Jesus fala não se turbe, quer dizer, não se inquiete o vosso coração, não fique com o coração inquieto, não se turbe. Então, uma grande definição é uma pessoa turbada, inquieta, uma pessoa esmorecida. Davi, ele está dizendo nos seus salmos da depressão, ele escreveu muitos salmos sobre depressão, que na realidade ele resumiu bem a expressão do que é uma pessoa deprimida. A pessoa deprimida, ela não vive de um dia para o outro, ela se arrasta de um dia para o outro. Ela se arrasta. Uma pequena coisa a ser feita parece que é o maior sacrifício. Até para se ir num banheiro com uma necessidade, a gente não vai, a gente vai se arrastando. Então a depressão é isso, é um conjunto de pensamentos nada positivos, só pensamentos negativos que vêm na mente da gente, e aí você fica esmorecido, você fica inquieto. O que será que está acontecendo comigo? Será que eu perdi a alegria de viver? Deus não está me ouvindo mais? Eu oro, acho que a minha oração não passa no teto? Deus me abandonou? Aí vem o senso da desolação. Daí nós usamos aquilo que eu falei no início, o vale do pecado, né? Aí vem aquela esterilidade, parece que a fé acabou, Deus me abandonou, aquele sentimento de solidão. Então Davi, nos seus salmos, ele deixa claro que ele se arrastou de um dia após o outro. Para uma pequena coisa, exigia dele um grande sacrifício. Jeremias vê uma depressão infindável. Para ele também, resumindo as palavras de Jeremias, diz assim: eu não saio mais dessa. Entrei numa que não tem saída. Eu estou num túnel sem saída. Vamos lá para Jeremias capítulo 15, verso 18. Jeremias capítulo 15, verso 18. Porque cura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Seria tu para mim como